Rapaziada, estamos no DP Channel, mais um giro, né? Faz tempo que a gente não grava um giro. O Rodrigo tem feito as análises no canal, bem legal. A gente acompanhou também de perto a primeira coletiva do ano, tanto do Thiago Escuro quanto também do Pedro Caixinha, que já tem dois jogos à frente do Bragantino, a vitória na estreia contra o Corinthians e o empate com um a menos fora de casa contra o São Bernardo. E é justamente sobre esse jogo que a gente vai começar falando, mas antes, dar aqui um bom dia, boa tarde, boa noite para o Rodrigo Seixas aqui no canal. Fala, Rodrigão, beleza? Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. O Bragantino começando até que uma temporada de uma maneira diferente, com mais novidades. O pessoal é bastante interessado e querendo saber mais sobre o português Pedro Caixinha, sobre como é que são esses novos jogadores, como é que vai jogar o time. E a gente está aqui para falar sobre isso e sobre as notícias, né? Teve Copinha, tem Red Bull Bragantino 2 agora, então tem bastante assunto para falar. Sim, bom, Bragantino que venceu o Corinthians na estreia por 1-0 em Bragança Paulista e com gol do Arthur, inclusive, né? O Arthur que jogou muita bola e acabou marcando o passe do Andrés Hurtado, que é titular, né, nesse novo Bragantino de 2023 pela lateral direita. E foi para São Bernardo jogar lá na BC Paulista, estádio 1º de Maio, contra a equipe de alguns ex-jogadores, né? O ídolo Alex Alves também. Na comissão técnica tem o Serjão, que era auxiliar do Marcelo Veiga, né, aqui no Bragantino, dentre outros também que estão o Ricardo, preparador de goleiros. Enfim, tem uma galera lá no São Bernardo que tem ligação aqui com o Bragantino, inclusive com a região, porque o São Bernardo treina em Atibaia, lá no CT do Marcelinho Carioca e tudo mais. E foi um jogo bem complicado, né, Rodrigo? O Bragantino sai atrás do placar, consegue o empate com um sorriso, um gol que no primeiro momento foi anulado, mas depois viram que ele estava em condição legal. Um belo passe, inclusive, do Alejandro, que tem jogado bem, apesar de não ter feito nenhum gol ainda na temporada. Mas o que você pôde avaliar dessa partida? Atrapalhou muito, né? A expulsão do Raul, acho que até pelo que pensava o Pedro Caixinha para a partida. Atrapalhou demais, mas eu acho que ainda assim o Bragantino não fez um bom jogo, porque até ele ser expulso, o jogo do Bragantino não era bom. E acho que vale a gente contextualizar o tipo de duelo que foi esse jogo diferente do Corinthians. O Corinthians fez um jogo contra o Bragantino em que ele deu bastante espaço. As linhas eram mais espaçadas, tinha mais espaço. O Arthur aproveitou demais isso. O Arthur é um jogador que gosta de espaço. Ele teve muito espaço. E o São Bernardo não. Como você falou, tem muita referência antiga ao Bragantino do passado. E é um time que, se a gente voltar, era um time dirigido pelo Marcelo Veiga. Ele treinou esse time por um bom período. Era um time que tinha como principal característica a defesa. E segue sendo essa a principal característica do time do São Bernardo. Foi muito bem na última Série D, indo até a final desse jeito. Time que não tomava gol, chegou quase a bater recorde de ficar tempo sem tomar gol, com o Alex Alves no gol. Então é um time que tem essa característica como principal. E jogou num 3-4-3, que na maior parte do tempo era um 5-4-1, né? Em que você não tinha espaço. Na única jogada no primeiro tempo inteiro em que saiu um jogador da posição da defesa para tentar roubar a bola, que sai um zagueiro para tentar roubar a bola ali do Alejandro, sobra um espaço. O Alejandro, esperto, foi rápido ali, era um passe vindo do Raul, acabou achando o sorriso e saiu o gol. O gol que o Bragantino tomou é um gol de erro de saída de bola, uma coisa que pode acontecer, ainda mais quando você tem o Cleiton, que não é bom na saída. O Cleiton precisa melhorar isso. E daí saiu o gol ali. E depois o Bragantino conseguiu até que se fechar bem, vai. Depois que estava um a menos, sofreu bastante chute, sim, mas não teve grandes defesas do Cleiton durante 45 minutos. Lembrando que o São Bernardo começou a treinar antes, então está com o time mais preparado fisicamente, e o Bragantino jogou com menos, então a dificuldade era bem maior. E o Bragantino até que conseguiu segurar. Entrou jogadores da base, né? O Gustavinho entrou, até que fez uma partida interessante. Teve algumas mudanças ali, acho que o time conseguiu segurar bem e mostrou algumas algumas versatilidades de alguns jogadores do time, né? Como o Juninho Capixaba, o próprio Aderlan foi virar lateral esquerdo, então mostra também um pouco como ele tá precisando mais de elenco, mais de jogador, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, até porque eu conversei com o Pedro Caixinha nesse sentido na coletiva pós-jogo, né? Perguntei para ele sobre reforços, jogadores bastante aí nesse elenco do Bragantino, mas pontos assim que dá para a gente falar um pouco. E tem uma equipe titular, menos nesse início, de Cleiton, Hurtado na direita, Natan e Lomônaco na zaga, na esquerda o Juninho,
Raul, que não vai estar à disposição, claro, mas foi titular. Também o Matheus Fernandes, o Prachetes, o Arthur, o Sorriso e o Alejandro. Esse é o time que você imagina para essa isso dessa temporada, Flório Bragantino? Não porque tava faltando jogador, né? Tem jogador que tá machucado, tem jogador que ainda pode chegar, mas, sei lá, o Thiago Borbas acho que hoje é titular nesse time. Ele acho que ele pode entregar mais que o Alejandro, pelo menos a expectativa é essa. Então acho que ele é um cara que vai começar a ser titular quando ele puder jogar. O Lucas Evangelista, a gente não sabe, mas ele pode ser aproveitado ali no meio de campo também, talvez no lugar do Praxedes ou do Matheus Fernandes. Então, acho que tem jogadores que podem jogar mais. E o Lancândido é um cara que, de repente, ele consegue evoluir, possa jogar numa lateral e o Juninho possa fazer parte da segunda linha. Acho que tem algumas opções, algumas coisas que a gente vai ver durante a temporada, como é que esse time vai evoluir, mas eu acho que, a princípio, esse é o time que ele tem na cabeça com os jogadores que ele tem. No próximo jogo contra a Portuguesa, acho que ele vai botar o Matheus Fernandes de primeiro volante, vem o Luan Cândido na lateral esquerda e vem o Juninho pelo meio ali. Eu imagino que deva ser, esse deve ser o time que vai jogar contra a Portuguesa. Mas as outras posições que você já tinha falado, né? É verdade, o Bragantino ainda tem muito jogador entregue, né, ao departamento médico. Você falou do Borbas, ele está no primeiro posição, então pode ser que ele depois, né, que é o jogo da próxima semana, de quarta-feira do Bragantino, ainda não. O Jadson, esse é um ponto bem positivo. Se recuperou do trauma, treinou normalmente já com o time contra a Portuguesa. Os jogadores continuam no DM, Léo Ortiz, Lucas Evangelista, o Lucão também, goleiro do departamento médico. Os jogadores também estão Bragantino algumas neste início de temporada. A questão do Gustavinho é legal, né? Já colocou o Gustavinho mais de jogador mais avançado, ele atuou como meio-campista, segundo, terceiro homem ali, e é um jogador muito criativo desse Bragantino que pode ser interessante para tanto ele quanto também. Bom, e eu perguntei ao Pedro Caixinha sobre essa questão de contratação. Ele respondeu que isso deve acontecer. Você acha que o Bragantino deve contratar, Rodrigo? Se sim, em que posição o Bragantino deve focar mais para contratar? Ela fecha em abril. Eu acho que deve, eu acho que vai, né? Não vai gastar tanto, talvez, mas eu acho que vai, porque zagueiro vai acabar precisando. Tem o DG, que eu acho que é um cara que o Bragantino ainda vai usar bastante, mas ele não pode jogar agora, né? Ele tá na seleção sul-americana sub-20, que estreou ontem ganhando bem, até 3-0. E o Bragantino vai precisar de um zagueiro ali, porque o Ortiz vai chegar só no meio do ano, né? Vai poder voltar a jogar, né? Então, ele até tem acompanhado o time, deu para ver ele participando até da pré-eleção ali no primeiro jogo, mas para jogar mesmo vai demorar. E no ataque, né? A gente não vai precisar de atacante, o atacante ou um meia mais próximo ali da frente, acho que precisa. Talvez um ponto esquerda, acho que ali vai precisar de jogador e deve ir atrás no mercado. Acho que ainda no começo desse ano, talvez trazer mais um e no meio do ano, talvez mais algum outro. Isso se não perder ninguém, daí talvez acabe precisando trazer mais gente. Bom, é verdade, né? E você falou da questão de zagueiro, o Douglas Mendes está com a seleção sub-20. Hoje o Jefão, que atuou na Copinha todo como titular, ali ao lado do Oscar Benítez, treinou entre os profissionais. Então, não sei se já está completamente inserido no profissional ou se foi só uma experiência. O Cauã, que estava treinando como profissional, ele deve atuar pelo sub-23, que vai jogar como Red Bull Bragantino 2, a Série A3 do Paulistão. Bom, e o que projetar para esse duelo contra a Portuguesa? O Bragantino deve ter a troca ali no Raul. Eu acho que pode ser o Jadson Silva. Vi ele treinando normal, na mesma intensidade dos demais. Não sei se ele pode fazer uma mudança envolvendo o Cândido e o Juninho Capixaba, os dois atuando juntos, com o Juninho por dentro no meio. Ele se irritou bastante com o Kevin Lomônaco no jogo, né? Não sei se pode surgir o Léo Real também na escalação. Algumas dúvidas aí, mas você faria alguma mudança, Rodrigo? Olha, eu acho que o Jadson talvez não comece, porque ele vinha sem jogar, né? Não sei se ele vai conseguir jogar para entrar no jogo, mas se ele não entrar, eu acredito que vai ser Matheus Fernandes ali como 5
o Juninho adianta para 8 e fica ali na ponta esquerda, na lateral esquerda, o Luan Cândido, como ele fez isso no segundo tempo contra o Corinthians, mas daí aí ele tirou para Praxedes, né? Nesse caso, ele manteria o Praxedes ali e joga desse jeito. Acho que o Kevin não fez realmente um jogo muito bom contra o São Bernardo. É que o problema dos dois, tanto o Help como o Kevin, é que eles são bons jogadores, mas eles oscilam muito dentro dos jogos. Né? O Kevin fez partidas ruins na última temporada, o Help também fez. Então, ao mesmo tempo que eles têm qualidade, eles oscilam muito. Então, talvez ele acabe trocando em algum momento um ou outro. Então, acho que por isso que talvez seja importante trazer um zagueiro, talvez até para ser titular em alguns momentos. Porque o Natan, eu também acho que é um zagueiro que ainda está muito novo e às vezes ele acaba cometendo alguns erros, tomando alguns dribles no 1 contra 1. Fez o pênalti no último jogo, mas acho que aí não é culpa dele. Acho que na situação que ficou ali, ele tentou consertar a jogada que já estava com problema, né? Então, acho que não é só problema dele, mas a defesa acho que é um setor que o Bragantino precisa tomar um certo cuidado, principalmente nessas transições. Mas se o time tiver mais compacto, como esteve contra o Corinthians, eu acho que isso corre menos riscos. Então, acho que a ideia principal talvez seja essa. Talvez trocando um outro jogador, talvez, mas eu acho que se tiver bem compacto, consegue bem. E para falar um pouco da Portuguesa, né? A Portuguesa passou um tempo fora da Série A1, voltou agora. Não tem um timaço, acho que não é um time que vai brigar por classificar em grupo, talvez até consiga, mas acho que não é o principal objetivo. Acho que o principal objetivo deles é não cair, né? E eu acho que o Bragantino vai ter dificuldade jogando lá no Canindé, mas eu acho que é um jogo que o Bragantino pode muito bem vencer e fazer uma boa partida. Precisa manter mais o espírito do primeiro jogo do que do segundo. Daí vamos ver como é que o time se adapta ao duelo contra a Portuguesa, que talvez tenha outros cenários, outras características para um outro jogo que o Bragantino vai enfrentar. Talvez não com três zagueiros, deve jogar com linha de quatro, mas talvez não deva sair tanto quanto o Corinthians. Então acho que é um outro desafio interessante para o Bragantino. Verdade. Bom, ainda nas informações do Bragantino, eu queria antes fazer um comentário, né? Você falou sobre a questão. Eu achei que o Natan falhou um pouco sim, né? Porque ele tinha um domínio ali da bola, eu acho que ele dava para ele fazer o simples. E ele tentou sair jogando, né? Dá para chutar a bola para lateral, para linha de fundo. O Cleiton errou no passe, o Matheus Fernandes errou no domínio, mas se o Natan faz o simples ali, é, tira o perigo, né? E ele acabou tentando enfeitar e teve que fazer o pênalti. Aliás, muito bom jogador que sofreu o pênalti é Christian Barleta, 21 anos de idade, foi recentemente contratado, né? Ele era da Chape na Série B, contratado pelo São Bernardo. Muito bom, tanto ele quanto o Léo Jabá também, que foi revelado pelo Corinthians e jogou na Grécia, na Europa, a maior parte da temporada. Falando em revelações, Bragantino foi eliminado, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, perdeu para o bom time do América Mineiro, o Watson, que é o jogador que acabou marcando o gol, que golaço de pênalti, existe sim golaço de pênalti, ele deu uma bela cavada ali, o goleirão Fernando não conseguiu fazer a defesa, e o Bragantino foi eliminado, né, e eu acho que fez uma boa campanha, talvez pudesse ter jogado melhor no jogo das oitavas contra o América, acho que abusou muito do chutão, primeiro tempo muito prejudicado pela condição, né, do gramado, porque choveu muito, a partida ficou 27 minutos paralisada por conta disso, iluminação ruim também do estádio, mas o time do Arthur Tiro acabou sendo eliminado, Rodrigo, e o Kosei, camisa 10, eu acho que o grande destaque aí do Braga na Copinha, vai voltar para o Cerezo Osaka. O que você tem a comentar sobre isso? Sobre o jogo, foi um jogo ruim em vários aspectos, em questão de campo, em questão de luz, em questão de. Os dois times, acho que nenhum dos dois times fez um grande jogo. Acho que hoje o América tem um time um pouco mais maduro de base do que o Bragantino, tanto que o América fez 3-0 no Ituano ontem num jogo muito bom do América. O América tem um time muito forte e se classificou para a semifinal, né? Vai pegar o Santos, do outro lado tem Palmeiras e Goiás, então o Bragantino acho que fez uma campanha boa, né? Não dá para dizer que a campanha foi ruim, é que a eliminatória, às vezes, você pega um time mais forte, né? Talvez se o caminho do Bragantino fosse outro, talvez o Bragantino pudesse ter ido um pouquinho mais longe. E o jogo também ficou um pouco prejudicado por causa da chuva. Acho que, no geral, o Bragantino tem alguns jogadores interessantes, né? Acho que o Mateuzinho é um jogador interessante, o Chumbinho, acho que de todos é o mais pronto. E tem outras posições que ainda podem evoluir, mas assim, eu acho que vai demorar um pouquinho até a gente ver ele jogando pelo time profissional talvez não na questão de qualidade, mas acho que na questão de ter uma sequência, né? Talvez eles joguem primeiro
Red Bull Bragantino 2 agora, né, que é o Sub-23, para depois chegando no time principal. Mas acho que vai depender de cada caso. O Cozei era um jogador super carismático, né, não só para a torcida do Bragantino, ele tentando falar português, jogando muito bem, e pela idade indo muito bem. Mas a gente tem que lembrar que ele tinha 19 anos, né, então ele é um pouco mais maduro do que a maioria dos jogadores do Bragantino, então faz sentido ele chamar responsabilidade. Ele já tinha jogado no profissional do Japão, então ele já tinha uma experiência um pouco maior do que os outros jogadores têm, então fazia sentido ele ser o 10, puxar responsabilidade, fazer jogadas, e foi muito bem. Ele tem uma batida na bola muito boa, uma noção muito interessante ali de espaço, mas já estava meio que determinado, né? Era ele jogar a copinha e voltar para o Japão. Ele chegou em agosto, não fez muitos jogos, fez poucos até. Se eu não me engano, não chegou a 10 jogos pelo Bragantino. E agora sai, volta lá para o Cerezo Osaka. Ele que continuou sendo jogador do Cerezo o tempo todo, ele só veio emprestado para cá para ficar esse período mesmo e voltar. Acho que pode ter outros casos, como o do Kozei, e vir mais jogadores para o Japão, talvez alguns irem para lá, porque o Bragantino com a Yamar, né, que é a empresa que é dona do Cerezo e é parceira do Bragantino, é uma das patrocinadoras, talvez façam alguma dessas mudanças. Seria legal, sei lá, trazer o Cerezo para fazer um amistoso aqui, ou o Braga jogar lá, não sei. Acho que tem algumas histórias que eles podem fazer com essa parceria. E a do Cozei acabou. Cozei vai jogar lá por lá e vamos ver o que ele ainda tem para fazer na carreira, mas acho que vai ser longe do Bragantino. Bom, é isso. E você acabou falando sobre o Red Bull Bragantino 2, que vai fazer a sua estreia contra o Sertãozinho, né, na Série A3 do Campeonato Paulista, time treinado pelo Fábio Matias, time sub-23. Já nesse campeonato a gente pode ver alguns desses jogadores que jogaram a Copinha, né, bons jogadores que atuaram na Copinha. Algumas boas peças do sub-23 acabaram saindo também, em casa do próprio Guilherme Santos, enfim, o Thiaguinho, atacante, também saíram, vão atuar já no profissional de outros times. O Guilherme, que foi o grande destaque, vai jogar no Havaí. E o time sub-23 é uma incógnita, mas vai jogar pela primeira vez como Red Bull Bragantino 2. A estreia em Bragança é na terça-feira. O Bragantino vai jogar contra o Desportivo Brasil. E o ingresso vai estar bem barato, inclusive, apenas R$ 10 vai ter ingresso vendendo na bilheteria e sócio vai poder ir de graça, até porque eu achei bem legal essa mudança, Rodrigo. Não sei o que você achou. É interessante, acho que a principal mudança para virar Bragantino 2 é que daí fica mais fácil, né? Preciso que um cara do Sub-23 vai jogar no profissional. Vai. Rapidinho, não precisa fazer uma transferência, uma troca. Até por isso eles vão treinar próximos, né? O time vai passar a treinar em Bragança. Acho que já começou a treinar essa semana, ou a partir dos primeiros jogos, e daí o time vai poder ter essa mudança mais rápido. Por exemplo, sei lá, o Realp não vai jogar um jogo, abaixa ele para o 23 e joga ali como zagueiro do 23. Goleiro, Lucão, pode jogar o sub-23 também. Alguns outros jogadores também que chegaram, outros que podem vir ainda. E depois o contrário, né? Eu tô precisando de um lateral esquerda reserva, traz alguém do sub-23. Então a ideia principal é essa. O sub-23 não é um time que tem como principal objetivo ganhar campeonato. Claro que você ganhar tá bom, mas a ideia principal é ir dando rodagem para quem ainda não tem, para quem ainda não vai jogar no time profissional. E eu acho que o Fábio Matias é um técnico bom para fazer isso. Ele já mostrou um bom campeonato no Aspirantes que ele teve, né? Ele só teve um campeonato por enquanto. O time foi muito bem naquele período, dava para ver bastante coisa interessante, jogadores evoluindo, tanto que em pouco tempo ele evoluiu alguns jogadores que já até saíram, né? Então, acho que tem tudo para ser interessante. E o Bragantino é uma A3 que vai viajar bastante, né? A A3 tem times por todo o estado, então o time vai jogar bastante. E vai jogar bastante em Bragança também, os jogos agora um pouco mais tarde do que tinha sido na A2 do ano passado. Os jogos devem ser a partir das 6 da tarde. Beleza, então vamos com as perguntas. Vamos responder aí as perguntas da rapaziada. O Lucas Salema começou perguntando. Um abraço para o Lucas Salema também, que já participou várias vezes aqui com a gente. Perguntou lá no Twitter. Me parece que o Pedro está cada vez mais disposto a usar o Luan, Juninho e Capixaba juntos. Acreditam em quais cenários do Braga ele pode usar os dois juntos em campo, Rodrigo? Tem os cenários que a gente já viu, né? Um de lateral, outro no meio. Acho que o Juninho vai ter preferência de jogar no meio. E na lateral, por enquanto, a preferência é do Juninho, mas ele chegou até a comentar que o Luan não fez uma pré-temporada tão boa, treinou um pouco menos, então está um pouco abaixo nisso.
Eu acho que os dois podem jogar como ponta esquerda, e eu acho que aí são as principais posições que eles podem jogar. Os dois têm muita qualidade, tanto individual como coletiva. Acho que o Juninho tem mais coletiva do que individual, do que a coletiva do Luan, então acho que talvez o Juninho tenha uma preferência maior do Caixinha, mas eu acho que vai depender muito do que a temporada mostrar, das opções que ele vai ter em outras posições também. Se ele tiver um ponto esquerda muito bom, ele não vai querer usar nenhum dos dois ali. Se tiver um meia muito bom, não vai querer usar nenhum dos dois ali. E daí eles vão brigar pela lateral esquerda. Mas se talvez não tiver outras opções melhores, talvez eles possam jogar ali nessas outras posições, que é lateral, volante ou meia ali e ponta esquerda. Eu acho que eles pensam muito nisso, eu acho que é uma, né, que voltou de empréstimo, estava no CRB, é por conta disso. O Henrique Francisco, um abraço para o Henrique Francisco, perguntou no Instagram, após as duas primeiras rodadas, observaram alguma posição que precisa de reforços? O Rodrigo já falou um pouco sobre isso, então eu vou dar aqui a minha opinião agora. Acho que sim, acho que precisa de um zagueiro, acho que precisa de mais um ponta, ou talvez mais dois pontas, jogadores de velocidade e de qualidade. Apesar de que acho que o Sorriso fez duas boas partidas, né? Já começou diferente o ano do que no ano passado. E o meio-campista, um cara que saiba jogar ali nessa função de terceiro homem do meio campo. Que O tudo bem, que 10. qualquer um dos meio-campistas, eles podem fazer essa função. O Eric Ramírez pode, o Lucas Evangelista pode, Matheus Fernandes pode, mas eu acho que é interessante ter um cara mais ofensivo fazendo essa função. Uma alternativa a mais também. E aí vai variando de partida de acordo com o adversário que você realmente precisar. Bom, o Franciclésio Carlos, ele pergunta, no último jogo, qual parte da torcida realmente torcia para o Braga e quantos por cento só vai para ver o grande? Boa parte, viu? Boa parte, para ser bem sincero aqui, né, Rodrigo? Tinha 11 mil, o Braga divulgou 10,5, mas tínhamos lá tranquilo, 11 mil pessoas, e acho que estava metade, metade no estádio inteiro. Não sei o que você pensa. Eu acho que no jogo tinha três tipos de torcedor. Tinha o cara que estava torcendo pelo Bragantino e iria, se fosse, sei lá, contra o Ferroviário, como vai ser o próximo adversário. Tem o cara que é corintiano, queria ver o time dele, comprou visitante rapidinho, então ele não quis escolher, não ver o jogo, ele quis escolher ir, então ele foi em qualquer outro setor. E teve o terceiro, que é o cara que torce para algum outro time, queria ver um jogo interessante num fim de semana, num domingo à tarde, tranquilo, e foi. Eu acho que o Bragantino tem que trazer para esses jogos quem quiser ir. Acho que quem quiser ir tem que ir no jogo. E o Bragantino só tem que tentar fazer o mando não inverter, né? Quando o mando foi do Bragantino, que tem a torcida do Bragantino, o cara que é corintiano, mas foi no meio da torcida do Bragantino, não pode, sei lá, ficar com camisa, com bandeira, ficar torcendo. Eu acho que isso não pode. Não que tem que ir lá bater em quem faz isso, mas eu acho que tem que tentar manter aquela coisa, a torcida de um time, a torcida de outro, o cara vai, fica quieto, sei lá, mas tem que ser mais normal. E acho que é isso. E depois, com o tempo, o Bragantino vai criando mais torcedores, entre aspas, 100%, para ter mais vezes esses torcedores. Mas, se a gente voltar, o Bragantino antigo tinha jogo, sei lá, eu lembro que acho que o último jogo que aconteceu isso foi contra o Palmeiras lá em 2020 ainda. Era 2020, não, 2019. Era assim, 19. eles vendiam 80% do estádio para a torcida visitante, eles invertiam o mando. O próprio Bragantino fazia isso. E eu lembro, a torcida do Bragantino ficou atrás do gol em um cantinho ali, e o resto do estádio era tudo Palmeiras. Então, eu acho que o Bragantino não pode fazer isso, porque daí você está invertendo o mando, mas não está fazendo isso mais. Então, acho que ele vende o setor ali. Vai ter gente que vai comprar nos lugares, porque você não consegue, sei lá, tirar uma identidade de torcedor, impedir que o cara entre na sua torcida quando ele não for, mas você tem que tomar cuidado para a torcida não inverter, né? Se a gente lembrar na Liga Europa, na última Liga Europa, o Barcelona foi jogar em casa, o ingresso estava meio caro, a torcida do Frankfurt foi tudo para Barcelona, comprou vários ingressos e quase que inverteu o mando, né? Tinha, acho que mais torcedor do Frankfurt em alguns momentos do que o próprio torcedor do Barcelona, né? Então, às vezes pode acontecer isso com outros clubes em outras situações também. Bom, o João Pedro, ele fez uma pergunta aqui, mas a gente já respondeu, foi sobre reforços também, né? Então, só para registrar a pergunta do João Pedro também, que está sempre participando com a gente, inclusive. Vou responder a do Vitor Gabimelo aqui, ele pergunta quando o Thiago Borbas volta. Ele pode voltar já contra a Ferroviária, porque ele já iniciou a transição, ele pode ficar à disposição. Mas se isso não acontecer, contra Santo André e São Paulo, certamente ele estará à disposição.
O Gabriel Fontes mandou duas legais aqui. Ele pergunta: uma, vocês estão gostando mais do estilo Caixinha ou sentem falta do Barbieri nas entrevistas coletivas? O Caixinha é um cara muito didático, né? Tipo, ele explica muito. Tanto é que você faz uma pergunta para ele, ele leva uns 2 minutos, 3 minutos respondendo. E é legal que dá para entender bastante, né? Não falo só pelo sotaque, mas ele explica muito bem. O Barbieri teve algumas fases. Ele teve a fase sincerão dele, quando ele estava afim de dar no meio da rapaziada, e teve a fase onde ele não respondia nada, né? Ele era bem seco assim, e às vezes ele respondia até um pouco atravessado. Não sei se você sente falta, Rodrigo. Eu não sei também como responder essa pergunta. Acho que a gente precisa ver mais do Caixinha também, né? Caixinha a gente viu pouco. É, Coletiva dele eu só no participei de começo. duas, né? Então, acho que a gente precisa ver um pouco mais, mas até o momento é muito bom, porque ele gosta de falar de futebol, gosta de explicar as coisas que ele faz. Por exemplo, eu joguei assim porque eu imaginava isso, aquilo, e eu fui pensando, estudei aquilo, e a gente fez isso. Então, na hora que alguma coisa que ele escolhe dá errado, a gente sabe melhor o porquê ele escolheu aquilo. Porque no futebol não tem certo ou errado. Tem deu certo e deu errado. Mas na hora de você escolher, você pode escolher várias coisas. E se você explicar melhor o que você escolheu, dá para você criticar melhor, né? Sei lá, eu escolhi jogar com um time com jogadores rápidos, vai. Só que o adversário também tinha, então acabou não dando certo. Ou sei lá, você pode escolher várias coisas dentro de um jogo de futebol, seja como você vai marcar, atacar, é, fazer uma transição, bater uma bola parada, sei lá, tem várias opções que você pode fazer que dão certo ou não. E ele explica bem, então na hora de você poder cobrar ele, você pode, né? Agora, não sei no momento difícil como é que ele é. Ele já teve momentos difíceis em outros clubes, não sei como é que vai ser ele aqui. O Barbieri, em alguns momentos difíceis, ele não falava nada, ou teve uma vez que eu perguntei uma coisa para ele assim, olha, eu gostaria de explicar mais para você, mas eu não vou explicar, eu vou explicar até aqui. Então, ele tinha um pouco mais dessa questão de tentar não entregar tanto o jogo, coisa que os portugueses não se importam tanto, sabe? Eles acham que não vai fazer muita diferença ele dizer que ele jogou contra o Corinthians e apostou bastante em atacar pelo lado do campo, porque o Corinthians usava aquele esquema, ele achou que ali ia ter um homem livre a mais. Ele não tem esse problema, só que acho que o Barbieri talvez não dissesse isso, entende? Acho que a principal diferença no primeiro momento que eu consigo imaginar é essa. Bom, eu acho que é essa também. E ele pergunta por que vimos um Bragantino tão diferente do primeiro jogo, aí falando sobre o jogo do São Bernardo, né? Faltou bola no chão, teve muito chutão. Você sabe um possível motivo, Rodrigo? Eu acho que são vários, né? Primeiro que eles são adversários bem diferentes, né? Como eu falei, o time do São Bernardo é um time que fica muito mais. Então o Bragantino não tinha o espaço que teve no primeiro jogo, né? O espaço ali, principalmente na direita, para o Arthur e para o Hurtado, foi o que movimentou a maior parte dos ataques do Bragantino naquele jogo. Porque ali o Corinthians sempre tinha um jogador que estava um pouco mais livre, então o Bragantino conseguia ir avançando e às vezes em transição, porque o Corinthians subiu o time e o Arthur tinha campo para correr. O Arthur não teve em nenhum momento no jogo contra o São Bernardo esse campo que ele teve contra o Corinthians para correr. O Arthur é um jogador muito de espaço, então você precisa criar um espaço para ele nesses jogos. E daí falta um pouco esse jogador que vai encontrar um espaço maior ali, um jogador que vai inverter uma bola rápida e que vai encaixar, como o Ortiz faz muito bem e não está jogando. Então acho que algumas coisas faltaram nesse jogo. O time em alguns momentos perdeu um pouco também a intensidade, porque eu acho que ele foi não acertando muitas jogadas, eu acho que ele foi desanimando dentro do jogo e perdendo um pouco esse impacto dentro das jogadas, então acho que isso é uma coisa que o Caixinha tem que tomar cuidado, porque esse time do Bragantino é fácil de desligar no jogo, e na última temporada desligou, às vezes, jogos dos 90 minutos, né? Então acho que esse é um ponto que ele precisa tomar cuidado, porque tem times que desligam quando ganham muito, né? O Guardiola estava até reclamando disso ontem, que o time dele é bom, só que estava precisando ficar mais ligado nos jogos, que já tinha ganhado muito, ele falava que às vezes o time não ficava tão mobilizado. No caso do Bragantino, nem é isso. Acho que o elenco às vezes tem assim um pouco a perda de foco, e acho que ele tem esse desafio pela frente também de tentar manter o time mais focado em sequências de jogos, né? Porque fazer um jogo bom, outro ruim, não compensa. O time tem que ter uma constância. E eu acho que ele pode conseguir isso. E claro, tem os detalhes do jogo. É uma bola errada numa saída e você toma um gol, é um jogador expulso e atrapalha toda a dinâmica no segundo tempo. Então tem as circunstâncias também do jogo que acaba atrapalhando o Bragantino. Então tá certo.
A gente respondeu algumas perguntas aí que vocês enviaram. E é isso, a gente vai voltar com tudo aí, com o giro também, além das análises, enfim, The Channel mais vivo do que nunca. Siga a gente lá no Instagram, né, Rodrigo? Porque a gente tem postado bastante coisa lá no Instagram também, de informações, de notícias do Bragantino. Então, para ficar bem informado, DP, underline, underline, dois underlines, channel, como é o nome aí do canal. Você segue lá e interage também com a gente, né? A gente abre caixa de perguntas mais. E também segue redes sociais também, né? Tanto nas minhas quanto nas do Rodrigo. Então é isso, Rodrigo. Palpite a portuguesa. Certamente vai em busca da sua primeira vitória. O Bragantino vai em busca da sua segunda vitória. Mas você acha que pode trazer alguma dificuldade para o Bragantino? Eu acho que, de certa forma, vai ter, né? Os portugueses no caminho do Bragantino, né? O Bragantino traz um português, agora vai jogar com a portuguesa. Não jogava com a portuguesa desde 2017, né? Não jogou ainda, né? Vai jogar desde 2017. Na época, o Rafael Grampola marcou o gol, o Bragantino ganhou de 1-0. O jogo foi em Bragança. Então, faz mais tempo ainda que não joga no Canindé. E o Bragantino, acho que é o favorito do jogo, né? A portuguesa tá um time que vai brigar para não cair. Acho que a tendência é o Bragantino vencer, mas até conseguir, né, até manter o padrão do primeiro jogo, acho que é o melhor por enquanto que a gente já viu. Se conseguir, consegue ganhar, acho que bem. Agora, se tiver uma outra dificuldade que o jogo possa colocar na frente, que a gente vai descobrir na hora ali, eu acho que daí pode complicar o jogo, mas talvez seja importante para mostrar caminhos que o Bragantino precisa melhorar, né? Então, acho que, principalmente nesses primeiros jogos do ano, é importante entender aonde o time tem dificuldade para você também ir melhorando isso, para quando chegar às fases mais decisivas da temporada, você está mais preparado para isso. Acho que esse é o principal ponto no começo. Acho que o Bragantino vai conseguir classificar na primeira fase, como fez nos últimos anos, e daí é ter um time mais forte para conseguir mais coisas do que nas últimas temporadas. Então é isso, rapaziada. Agradecer e dar uma dica aqui para vocês também, viu? No centro de Bragança Paulista tem a Oregon Estacionamentos. Lá você pode estacionar o seu carro com uma comodidade, segurança, que é importante também. E além de não ficar procurando uma rua onde você não pague zona azul, né? Porque na maioria dos lugares ali no centro da cidade de Bragança você paga a zona azul. Então vá lá, é baratinho. Oregon Estacionamentos no centro de Bragança Paulista. Bom, Rodrigão, valeu. Até o próximo giro. E a gente se fala. E a gente vai falar mais aqui no DP Channel também, depois desse jogo contra a Lusa. É isso, valeu para todo mundo que acompanhou até aqui. Jogo contra a Lusa, interessante. Depois tem Ferroviária, daí tem Santo André, tem bastante jogo ainda para acontecer. O Paulista ainda vai enrolar um pouco até acontecer jogos de outros campeonatos, mas até lá tem bastante jogo, bastante coisa para ver. E vamos ver como é que esse time evolui aí com o Pedro Caixinha. E a gente vai ter assunto sobre o Bragantino profissional. A gente vai ter assunto sobre o Bragantino 2 também, que agora é profissional também, né? A gente vai ter assunto das categorias de base. O Sub-15 está lá disputando a Copa Votorantim, que é a principal, né, da categoria. Então a gente vai ter muito assunto para debater aqui também. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Até o próximo Giro de Channel. E acompanha a gente também aí nos nossos trabalhos aí. Enfim, acompanha a gente em tudo. Valeu, rapaziada.